Elias Ward, do suporte técnico do Max EPR, tá? Sou instrutor de mecânica, né? Professor de mecânica, né? E sou líder do Max EPR e estamos aqui hoje para falar do Max EPR e de algumas vantagens do Max EPR, tá? Vocês podem tirar sua dúvida assim que terminar o slide, tá? Fica à vontade, ok? Vamos lá. Apresentação feita. Max EPR. O que é o Max EPR? O Max EPR ele veio com três propostas básicas. Quais são as propostas básicas do Max EPR? Máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases, tá? Essa é a proposta do nosso aparelho. Ou seja, além de economizar combustível, aumenta a potência do carro e é ecologicamente correto. Pessoal, quando se fala de economizar combustível e aumentar a potência, são dois lados opostos, tá? E o nosso aparelho consegue isso, ok? Quando a gente adquire o Max EPR, a gente leva o ionizador e o jateador, tá? São duas peças que acompanham aí o kit, né? Que é o Max EPR, tá? E o que acontece? O que que o Max EPR faz para economizar combustível? O Max EPR, ele ioniza o combustível antes da queima por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Então, se nós olharmos do lado esquerdo, o combustível está todo grudado no outro, passa pelo Max EPR, quebra a resistência que o combustível líquido tem de se misturar com o oxigênio, e aqui está o combustível todo oxigenado, organizado e priorizado. Dessa forma aqui, 90% do combustível consegue ser queimado na câmara de combustão. Dessa forma aqui, só queima 30%. 30% já é um defeito de fábrica do próprio motor do ciclo Otto, tá? Ele só queima 30% no máximo do combustível que cai nele, tá? Nos casos desses válvulas, há uma pouco a mais, mas é em média aí de 30% ou menos, tá? O restante é desperdiçado, ou seja, é queimado no catalisador para não ir para a atmosfera, ok? Então é assim que funciona, ok? Deixa eu admitir mais o pessoal que está entrando agora. Vamos lá. Quando não usa o Max EPS, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor. Nós precisamos do combustível queimado no motor e não no catalisador, porque no catalisador ele só queima para ir para a atmosfera. No motor ele queima para quê? Para gerar força motor, ok? Para movimentar o motor, para colocar o motor aí em funcionamento, certo? Quando usa o Max EPS, olha que diferença, 90% do combustível é queimado no motor. Ou seja, aquele desperdício de combustível já não existe mais, tá? Porque a gente coloca R$ 100 de combustível, 70 ia o ralo. Com o Max EPR, coloca R$ 100, 90% vira força motora, tá? Então, a taxa de carbonização, desperdício é mínima, tá? É tolerável com o uso do Max EPR. Sem o uso do Max EPR, o que acontece? 70% do combustível é desperdiçado, tá? É jogado fora, queimado no catalisador. Quando usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado no motor. No caso anterior, só 30% é queimado no motor. 70% desperdiçado. Aqui, 90% queimado no motor, 10% desperdiçado. É uma vantagem muito grande, tá? O Max EPR ele protege o catalisador, sim. Por quê? Porque antes a gente queimava 70% do combustível nele. Agora estamos queimando 10%, né? Ou seja, ele vai trabalhar muito mais aliviado, vai ter aí suas propriedades conservadas por mais tempo, ou seja, vai ter uma vida útil muito maior, tá? O Max EPR também ele aumenta a vida útil dos componentes internos do motor consideravelmente, porque diminui consideravelmente a carbonização interna. Lógico, todo motor ele contamina o óleo, todo, tá? Só que quando você coloca o Max EPR, o que aconteceu lá? 90% do combustível vai ser queimado, então a contaminação que desce para o óleo do motor vai ser mínima, tá? Todos nós sabemos que o carro com uso severo, que é aqueles carros que roda pouco, né? Muitas vezes a gente tem a impressão que o carro que tem uso severo é aqueles carros que se usa bastante, que roda bastante, quilometragem por dia, não. Carro de uso severo é aquele que roda pouco, tá? Então, aqueles carros que roda pouco, ele não queima, não consegue eh, queimar o combustível que está misturado com óleo. Aí não consegue evaporar pela temperatura do motor acaba contaminando o óleo e tirando aí e deixando mais sujo o óleo, ou seja, diminuindo aí as propriedades
lubrificante do óleo, ok? A Timol de lançar o MaxPR, instalou o MaxPR em um veículo 0 km e rodou 200 mil quilômetros. Depois abriu o motor e foi constatado que não tinha carbonização interna, tá? Ou seja, não tinha carbonização interna no motor. E aí foi constatado que realmente o MaxPR não deixa carbonizar o motor, ok? Vamos lá. Dinamômetro. A Timol também fez o teste do dinamômetro. O que é o dinamômetro? O dinamômetro é um aparelho que testa o veículo quando a gente faz alguma modificação. No caso do Max EPR, não fez nenhuma modificação, mas instalamos o Max EPR. E aí a Matos IK, que foi a empresa que fez o teste, emitiu o laudo informando antes e informando depois do Max EPR, ok? Ou seja, antes e depois. Então o Max EPR teve um aumento na potência e no torque. E aí a Matos IK emitiu aí esse laudo, né? O carro que fez o teste foi um C4 Lounge 2.0 2014. Que foi o ano de lançamento do Max EPR, em ano 2014, ok? Quais são os veículos que podem ser instalados no Max EPR? Com injeção eletrônica, álcool, gasolina, veículo de 1.0 a 2.0 e sem turbina. Pessoal, aqui um erro que eu cometi, tá? Veículos a gasolina, tá? Pode ser flex, né? Pode ser álcool gasolina, mas que só roda na gasolina, tá? Então, com injeção eletrônica, a gasolina ou veículos que rodam na gasolina, né? Pode ser flex, mas está rodando na gasolina. Veículos de 1.0 a 2.0 e sem turbina, ok? Essa é a Timol, sede que distribui o MaxIPR para o Brasil. Ela fabrica e distribui o MaxIPR para todo o Brasil, tá? É a Timol. A Timol é uma empresa que está hoje no Brasil, em mais 20 países, tem mais de 20 anos aí de mercado e na pandemia foi uma das empresas que mais cresceu, ok? Esse é o suporte técnico, que faz lives toda semana, treina os mecânicos, treina aí dá suporte aos consultores e acompanha as instalações aí com os mecânicos e acompanha a pós-instalação com os clientes, tá? A Timol é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando mecânico em todo o Brasil para a instalação do Max IPR. E na cidade onde ainda não tem um mecânico cadastrado, o suporte técnico, através de chamada de vídeo, orienta o mecânico, orienta a instalação com o mecânico de confiança do cliente, tá? Ou seja, nós estamos preparados para instalar o Max IPR em todo o território nacional. Basta ter internet. O nosso aparelho é muito simples de instalar, muito fácil, em torno de 15 minutos. E aí, o mecânico, quando a gente liga para mim, e a gente começa a bater aquele papo ali de 5 minutos, o mecânico já sabe como é que faz a instalação e já manda o vídeo pronto, ok? Hoje são mais de 190 mecânicos com a gente para a instalação do Max EPR, tá? Esse é o site do Max EPR, www.maxeprtimol.com.br, tá? Então, esse aí é o site do Max EPR. Lá você vai encontrar a instalação do Max EPR, depoimentos e muito mais, tá? Então, aí tá aí, www.maxeprtimol.com.br, tá? Inclusive, tem também lá alguns testes que foi feito, tá? Eu só vou interromper aqui e já vou começar a responder as perguntas de vocês, tá? O Max EPR tem um ano de garantia, mas a vida útil do Max EPR, ele é mais de 5 anos, tá? A garantia. A live caiu. Beleza. Seu Elias congelou de frio. Já foi a internet aqui, tá chovendo bastante aqui, e a Passou internet por deu um uma queda casaco aí que aqui, tá tá? Mas congelado. já voltou. É, verdade, verdade, verdade. Pessoal, pode fazer suas perguntas, fique à vontade, tá?
Pode ficar à vontade para fazer suas perguntas. Vou ver quem foi que levantou a mão aqui. Pessoal, dois participantes, que foi que... Deixa eu ver. O pessoal pode perguntar, que levantou a mão, tá? Que eu não estou vendo aqui, mas pode perguntar, tá? Pessoal, o Max EPR, ele tem 10 anos de mercado, tá? Então, o Max EPR, ele, se você procurar, não existe nenhum aparelho hoje que tenha aí um acompanhamento de suporte técnico, nenhum, tá? E o nosso aparelho tem garantia de 1 ano, tá? E quando você adquire o aparelho do Max EPR, você não compra só o aparelho, você compra a economia. Você compra a economia de verdade, você compra um projeto de economia de combustível. Inclusive, a gente vai acompanhando. Alguns clientes ligam, olha, meu carro, ele não está 100%, pode estar acontecendo, a gente vai, informa o procedimento que ele pode fazer para dar uma melhorada, tá? Que o, de- às vezes o carro está com algum problemazinho, né? E ele instala a marca CPR e não identificou, né? E aí ele começa a passar informação para a gente começa a direcionar. Se é uma vela que ele está muito tempo que trocou, se é um cabo de vela ou se é a ação da lâmpada, tá? Pessoal, eu vou, toda vez que instalo o Professor, Max... Oi, Paulo. tem uma pergunta aqui de uma senhora que diz assim, ó, da Josiane Santana. Qual o valor do aparelho para consumidor final e para o representante? Pessoal, esse valor, você tem que conversar com a pessoa que lhe convidou, você pega no seu escritório virtual, porque cada estado tem um valor diferente por causa do frete, tá? Então é importante que vocês peguem com a pessoa que te convidou, ou no seu escritório, ou se for consultor no escritório virtual, tá bem? Ok? Professor, só para o senhor confirmar uma pergunta anterior. Quando adquirimos o Max, a instalação é por conta da Timol? Eu respondi sim, mas o professor pode confirmar aí. Isso mesmo. Quando você instala o Max EPR, quando você adquire o Max EPR, a instalação é por conta da Estimol, tá? Só isso, Ok? professor. Pessoal, os carros que pegam o Max EPR são com injeção eletrônica, tá? A própria injeção eletrônica reconhece aí a qualidade do combustível, né? Depois do Max EPR, e aí baixa o tempo de injeção, tá bem? É importante que antes de apresentar o Max EPR, que a gente entenda a necessidade do cliente, também entenda as condições do veículo, tá? Que a gente vai passar a informação dele de forma correta, ok? Pessoal, uma coisa importante. O que que a gente pode fazer para que o cliente fique satisfeito na hora da compra? É provar ao cliente que o nosso aparelho funciona. E como é que a gente prova ao cliente que o aparelho funciona? Dessa forma que eu vou te mostrar aqui agora. Preste atenção no vídeo, tá? Preste atenção no vídeo, que esse vídeo é muito importante, ok? Pessoal, aqui a gente vai agora apresentar o Max MPR da Timol, tá? A gente vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui nós temos dois recipientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida seu Max MPR e com o Max MPR, ok? Então vamos lá. Seu Max MPR vai colocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Abaixa um pouquinho. Pode funcionar o carro aí. Bata, enquanto até 3. Bate. Contou até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max EPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de
temperatura no cilindro, e com o Max EPR aqui, o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando você tiver. Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui a quantidade, tá? De um. E tá aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max EPR não funciona, tá aqui a prova. Mecânica de Washington. Faz demonstração ao vivo no carro do cliente, ok? Mais importante. Pessoal, e aí, pessoal? Viu como é simples e prático provar que o Max EPR funciona? Alguém mais aqui nessa live de hoje tem alguma dúvida? Porque Professor, não estava enxergando. Oi, Fábio. é uma pergunta aqui que certamente o vídeo respondeu, mas o senhor pode reforçar, né? Tem um tempo para ver o resultado do Max CPR? O senhor pode Bem, reforçar aí, professor? o tempo de hoje é antes de instalar, fazer esse teste. Se der dessa forma, pode instalar. Se der de igual, não instala. Hoje, o resultado é na hora. Ok? Toda vez que for instalar o Max EPR, faz esse teste antes e apresenta para o cliente, tá? Essa é a nova forma de fazer a instalação do Max EPR. Ok? Ok, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? De que o Max EPR é hoje necessário, tanto para quem roda bastante como para quem roda pouco. Qual a diferença de combustível que ia ser desperdiçado? São 70% do combustível que cai no motor do ciclo Otto, ele é desperdiçado. 70%, tá? Isso aí você pode pesquisar em qualquer fabricante de motor automotivo. Ele vai dar essa mesma explicação. O motor do ciclo Otto, ele tem esse defeito. Tanto a diesel como a gasolina, ele tem esse defeito. Ele só queima 30% do combustível que cai nele. O restante vira carbonização. Tanto contamina o óleo, quanto contamina o meio ambiente. É por isso que o catalisador hoje é necessário para queimar esse combustível que não foi queimado, ok? Pessoal, pode fazer a pergunta de vocês, tá? Se tiver mais alguma dúvida sobre o Max EPR, a hora é agora, tá? A professora está pedindo para colocar nos grupos, certo? Esse vídeo aí do senhor, do teste na hora Pronto, eu já da coloquei, vantagem. eu já mandei nas linhas de transmissão, mas quem não chegou ainda pode estar me pedindo no meu particular, tá bem? Certo, professor. Pessoal, se tivesse ou se tinha alguém, alguma dúvida hoje, em quem está assistindo essa live de hoje, eu acredito que a dúvida acabou aqui. Concorda comigo? Concordo. Então é isso que eu venho explicando há 6 anos, tá? Hoje nós somos a maior referência de economia de combustível do país. Ninguém entende economia que nem a gente. São 6 anos trabalhando com Max EPR, investigando, testando, observando, tá? Até chegar todas as conclusões que o Max EPR não tem contraindicação. O Max EPR só tem resultados positivos, tá? A entrega do Max EPR é 100% garantida. Uma coisa importante, para você ter ideia, quem gasta R$ 1.000 de combustível por mês, gasta 12 mil por ano. Se ele gasta 12 mil por ano, ele economizar aí, vamos supor, 20% de combustível, vai dar aí na faixa de R$ 2.400 de economia, certo? Além dele ter uma economia na conservação do motor, o aumento na potência e a descarbonização aí do próprio óleo, ou seja, não que ele descarbonize, ele não deixa carbonizar o óleo do motor, ok? Então os componentes internos dos motores ficam preservados, tá? Inclusive da linha Chevrolet que tem aquele problema de desgaste do comando de válvula. Isso é muito importante, tá? Além do óleo correto, o uso do Max EPR, tá? Porque quando a gente roda poucas distâncias, não dá tempo de evaporar o combustível e contaminar o óleo.
E o óleo fica contaminado, ele fica sujo, ele começa ali a ter uma mudança química, né? Uma reação química, uma mudança. Ele vai se tornando aí um óleo que está com uma carbonização dentro e contaminado, ou seja, vai ficar um óleo que mais na frente pode se transformar em graxa. Quando você usa o Max EPR, essa contaminação não existe, porque o Max EPR não contamina o óleo, ok? Além de tudo, descarboniza aí o sistema de combustão interna, inclusive a sonda lambda. Já instalei em veículos que o próprio computador de bordo do veículo já disse, sonda lambda substituída, apareceu no painel. E o cliente, seu Elias, eu não substituí a sonda lambda, ou seja, a sonda lambda estava sem funcionar no momento que instalou mais EPR, que ele começou a fazer a limpeza, a sonda lambda voltou a funcionar, o computador de bordo reconheceu como se tivesse instalado a sonda lambda nova, né? Mais uma prova aí, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Pode fazer que a hora é agora, tá? Pode perguntar que a hora é agora. E uma coisa importante para os mecânicos que estão aqui na live de hoje, que vão instalar o Max EPR. Fazer esse teste na hora que estiver instalando no carro do cliente, tá? Isso tem que ser imprescindível, tá? Ou seja, fez o teste e não deu diferença, não instala o Max EPR, tá? Aquilo que o cliente diz, deixa para a gente fazer o teste, vou fazer o teste ainda, não existe mais. O teste é feito na hora da instalação. Perfeito? Compreendido, pessoal? Entendido. Tem mais alguma dúvida com relação a isso? Eu não. Pronto. Pessoal, a gente já está encerrando nossa live, tá? Falei live curtinha de hoje, mas vocês podem estar aí me chamando no Zap, que eu vou mandar aí Elias, a informação e o vídeo, ok? Pode falar, Juscelino. boa noite, meu irmão. Tudo na paz? Boa noite a todos. Tudo na Boa paz, boa noite. noite. Opa, Elias, posso falar um depoimento de um amigo que instalou o Max Pode, CPR agora recente aqui de perto? pode sim, fica à vontade. Fica à vontade. Então, Elias, ele instalou numa Spin 2021 1.8. Aí eu falei para ele usar a gasolina aditivada. Aí passou uns diazinhos, ele colocou alguns áudios para mim, mas já colocando uns áudios, já dando o depoimento dele. O carro dele fazia na estrada 13 por litro. Ele me mandou já uns 3 áudios confirmando que o carro dele está permanecendo no 21 com 1 litro. De 13 para 21. Perfeito, perfeito. Pessoal, esse acompanhamento desse carro, dessa espinha, eu acompanhei a instalação. Esse carro foi, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, com o Juscelino, não é isso, Juscelino? Isso. E aí tá o resultado, tá? Um depoimento show de bola, tá? Juscelino é nosso representante aí no Rio, ele é o consultor autorizado da Timol, tá? Parabéns aí pelo acompanhamento, Juscelino, com o cliente e pelo feedback para os nossos para os nossos que estão aqui na sala de hoje, tá? E também para os nossos convidados, tá? Muito Sim, obrigado. Elias. É só para o pessoal realmente ter uma, como você já deixou bem claro, né? Para o pessoal que ainda tem, que teria alguma dúvida, né? Ficar realmente ciente que não é para ter mais dúvida, que realmente funciona. Perfeito, meu filho. Perfeito. Show de bola. Obrigado mesmo aí pelo depoimento, tá? CPR tá de volta, tá? Pessoal, vou passar mais uma vez aí o teste, tá? E na seguida eu vou encerrar aí, tá ok? Ô, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Ô, boa noite a todos. É que eu Boa tenho um noite. carro, eu tô aqui usando aqui é do perfil de minha esposa, que ela vem de Timol. E aí, o meu carro, ele tem turbina. Eu fiquei curioso por que que ele não pode ser usado carro com turbina. Que ano é esse carro? O meu carro é de 2018, Então, 2018, ele é 1.6. 1.6, veja bem. É uma Alguns carros. Tucson da espécie, é uma Tucson, New Tucson 1.6 2018. Pronto. Veja bem, a Tracker 1.3 e o T-Cross 1.0 estão pegando o Max EPR, tá? A gente Hum. não utilizou ainda nesse carro, mas a gente pode estar fazendo o teste, ok?
É o Pode mesmo estar motor do HB20, né? fazendo, mas pode estar fazendo teste. Hoje, hoje, na hora da fazer a instalação, a gente faz esse teste, tá? A gente nunca instalou. Provavelmente, os carros mais novos estão pegando Max IPR. Os carros 2015 para trás não pegam com turbina, mas os carros mais novos com turbina tá pegando. A gente já tem aí T-Cross e o Tracker, tá? Então, vale a pena sim fazer o teste nisso aí, tá? O teste é muito simples a gente fazer. Já viu como é. Faz o teste, pegou, instala, não pegou, não instala. Ok? Professor, Como última pergunta aqui, professor. Agora, seria fazer esse teste? agora uma ressalva, tá? Com relação aos carros turbo, não pega mais, por quê? Tem muito menos sensores que os agora, tá? Ou seja, a central eletrônica recebe muito menos informações para fazer aquele cálculo do combustível. Só que a turbina está de contraponto à economia. Quando você bota a turbina, o que acontece? A turbina expira muito ar. Se ela expira muito ar, o sistema de gestão eletrônica manda botar mais combustível para não ficar mistura pobre. Entendeu? Era isso que estava acontecendo, tá? Só que nos carros de hoje, os carros que têm muitos sensores já conseguem fazer esse equilíbrio, ok? Mas vale a pena sim testar, ok? Elias, não esquecendo do Fastback 1.0 turbo do amigo aqui que é taxista. Pronto, nós temos também no Fastback, perfeito, Juscelino. Turbo também. Pegou isso no Rio de Janeiro também com o Juscelino, tá? Qual é a última pergunta, Fausto? Professor, tem duas últimas perguntas aqui, 2.5 e 2.0, professor. A pessoa pergunta aqui sobre esse carro. 2.0 pega se for turbinado, não. E 2.5 não pega, tá? 2.6, aliás, professor, 2.5 e Acima, 2.6. acima do 2.0 não pega Max IPR, ok? E a última, professor, se o veículo estiver adaptado para gás natural, também é possível utilizar o dispositivo? Eu respondi não, mas eu sou para falar aí. Só gasolina, tá? Certo, professor. É só isso aí, professor. Pessoal, eu vou estar passando aí o vídeo teste novamente. Qualquer dúvida, está aí no Zap, ok? Ok. Pessoal, aqui a gente vai agora apresentar o Max CPR da Timol, tá? A gente vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui nós temos dois recipientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida do Max CPR com o Max CPR, ok? Então vamos lá. Seu Max CPR. Pessoal, você viu como é simples instalar o Max CPR? Aqui, ó. Viu a rapidez que foi instalar o Max CPR? Vai botar aqui. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. 3 segundos. Tá. O teste foi feito em 3 segundos, ó. Encheu o copo, tá? Aqui é a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max CPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil. Olha como é fácil instalar, ó. Instalar. Já está instalado o Max IPR. Viu como é Já está simples? colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max CPR aqui, o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do... Pessoal, veja o que eu falei, muito importante. Não pode instalar a flauta sozinha, tá? Entendeu? Eu sei que tem muita gente aí fazendo propaganda que não pode. Por quê? Porque quando o veículo estiver em alta aceleração, um aquecimento de cilindro, e o sistema de injeção eletrônica, ele dá um aumento na carga de combustível, naquele momento de alta velocidade. Essa é a estratégia do módulo, tá? Para fazer o quê? O resfriamento da câmara quando o carro estiver aí em alta velocidade. E aí, se tiver só essa flauta, vai dar falta e vai dar aquecimento de cilindro e pode aí quebrar o motor. E com o Max IPR não, que ele vai equilibrar a esticometria do combustível, fazendo com que quando o carro mandar, o módulo mandar esse excesso de combustível para refrigerar, o Max IPR faz aí o equilíbrio e consegue aí refrigerar e ficar numa boa, tá? Só com a flauta isso não acontece, ok? Muito importante isso. combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Eu botei 6 segundos aí. Pronto. Nem botando o dobro Tá aqui, do tempo, ó. Tá aqui. A quantidade, tá? De um. Tá aqui. A quantidade de outro. Quem fala que o Max FR não
funciona, está aqui a prova. Certo, pessoal? Tá aí a prova que o MaxIPR funciona, tá? Se tivesse alguma dúvida, não tem mais. Uma coisa importante, toda vez que for fazer a instalação do MaxIPR, testar dessa forma antes. Se desse resultado, instala. Não desse resultado, não instala. Assim, a gente já deixa todos os nossos clientes satisfeitos, tá? Pessoal, quero agradecer a presença de todos, tá? Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. E até segunda-feira que vem, com fé em Deus. Obrigado pela participação de todos. Obrigado você que esteve aqui pela primeira vez, ok? Um abraço a Se todos. Deus quiser. Uma boa Boa noite, noite a todos. Silvana, Eduína, sou José Boa noite. Medianeira, Salmon, Dorisval.